Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para uma rica oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. O título geral do estudo dessa semana é O Triunfo do Amor de Deus. E o verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o verso 3 e o verso 4, que assim diz a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá mais dor. Todas essas coisas passarão. Podemos encarar o futuro com esperança, na certeza que Cristo Jesus em breve ele voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ainda que enfrentemos desafios, ainda que enfrentemos sofrimentos, dificuldades e tristezas, se tivermos esperança de dias melhores, viveremos com propósito e viveremos com alegria, mesmo em meio a esse mundo mau, mesmo nesse mundo de doenças, sofrimentos, perdas, saudades, nós poderemos ter uma esperança em Cristo Jesus. Franklin Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos de 1933 a 1945, um dos períodos mais difíceis da história desse país. Paralisado pela poliomielite e incapaz de caminhar sem ajuda, escreveu: Sempre nos apegamos à esperança, à crença e à convicção de que há uma vida melhor, um mundo melhor além do horizonte. Albert Einstein, um dos homens mais brilhantes do mundo, escreveu: Aprenda com o ontem, viva para o hoje, tenha esperança no amanhã. Alfred Lord Tennyson, poeta inglês, durante o reinado da Rainha Vitória, escreveu: A esperança irá sorrir no limiar do ano vindouro, sussurrando: esse ano será mais feliz. Na última lição desse trimestre, veremos o amor inabalável de Cristo em meio ao momento mais emocionante da história e sua vitória no grande conflito entre o bem e o mal. Na história do grande conflito, Cristo será o vencedor. E aqueles que estiverem ao lado do Senhor, perseverante, também receberão a coroa de vitória. Aleluia! O Apocalipse nos dá a esperança hoje, amanhã e sempre. O livro de Apocalipse, como é estampado nos filmes de Hollywood, não é realmente o que diz o Apocalipse. As pessoas têm medo do Apocalipse, nós não precisamos ter medo do livro de Apocalipse, porque ele revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele revela o final do grande conflito e a volta do Senhor Jesus. Essa lição dessa semana, ela se baseia no capítulo 39 e o capítulo 42
39 a 42 do livro O Grande Conflito. Quem quiser, ainda não leu e está vendo esse vídeo e deseja adquirir esse livro, entre em contato comigo. Deixa uma mensagem aí no YouTube, que eu estarei disponibilizando esse livro gratuitamente. Amém? E vamos aqui para a parte de domingo. E o título da parte de domingo é Esperança no Tempo de Angústia. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades, por angústia, mas temos esperança no Senhor. Agora nós vamos ver que eventos ocorrerão pouco antes da volta do Senhor Jesus. E para isso nós vamos ler alguns versos das Sagradas Escrituras para aprendermos quais são esses eventos que ocorrerão antes, um pouco antes ali da volta do Senhor Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós lemos a seguinte informação. Capítulo 22, no verso 11 e o verso 12. Nós lemos isso na palavra do Senhor. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. 12. Eis que venho sem demora. Aqui, quem aqui que vai vir vem sem demora? Cristo Jesus. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então, Cristo Jesus, ele vem sem demora. E em breve ele virá para buscar os seus. Está nas suas mãos o galardão que ele entregará para aqueles que perseverantemente se manteram fiéis à sua palavra e amaram o seu retorno. Quando nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, nós lemos o seguinte. Capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Aqui nós vemos, né, nos primeiros versículos aqui, do versículo 1, né, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? É o próprio Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso. Ele se levantará, né, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia, mas Miguel se levantará, Cristo se levantará. E nesse tempo haverá angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o povo de Jesus, o povo de Cristo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E só estará escrito o nome no livro da vida se mantermos obedientes à palavra do Senhor, se mantermos fiéis a Cristo Jesus. Quando nós vamos, lemos também o capítulo 2 de Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, muitos dos que morreram e estão no pó da terra, estão na sepultura, né, ressuscitarão do pó. Uns para a vida eterna e outras para a vergonha e horror eterno. Quando nós vamos para o livro de Jeremias,
Vamos lá para o livro de Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, no verso 5 até o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso 5 até o 7. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. A angústia, de Jacó. Nós passaremos por esse tempo de angústia. A angústia de Jacó, nós passaremos pela tribulação, mas passaremos como vencedores. Porque o Senhor está guardando o seu povo. O Senhor estará guardando a sua igreja. Agora, que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? De acordo com todos esses versículos das Sagradas Escrituras, das quais eu li. Tempos de angústia. Tempos de angústia, como diz Daniel capítulo 12, versículo 1. Tempos de angústia como nunca houve na história da humanidade. Passaremos pela tribulação. Passaremos pela angústia, a angústia de Jacó, mas seremos salvos pelas mãos fortes do Senhor. O fim do tempo da graça para o ser humano será seguido por um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Apocalipse 16 descreve as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo ímpio. Então as últimas pragas serão derramadas sobre o mundo ímpio. Mas assim como aconteceu no caso das pragas que caíram no Egito, e nós conhecemos bem a história das pragas que caíram lá no Egito, os fiéis serão protegidos delas. Passaremos sim pela angústia de Jacó, passaremos sim pela tribulação, mas as pragas não nos afetarão. Aleluia! Temos uma promessa. Naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, Daniel capítulo 12, versículo 1. No céu tem um livro, Um livro. E todos os nomes estão sendo escritos lá. Isso deve ser uma referência ao livro da vida. E esse livro da vida, ele existe no céu, está sendo anotado. E os fiéis do Senhor, no tempo do fim, os seus nomes estarão notados nos livros, no livro da vida. Quando nós vamos para o livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, nós vemos uma informação muito importante da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, no verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia! E que o meu e o seu nome também estejam escritos no livro da vida. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, no verso 8, nós lemos a seguinte informação. 13, verso 8. E adorá-lo-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós percebemos que tem um livro no céu, tem um livro da vida. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, no verso 12, nós lemos o seguinte, o verso 12 e o verso 15. Capítulo 20, no verso 12, primeiramente. Assim está escrito. Vi também os mortos, os grandes. Vamos só conferir aqui. Capítulo 20, justamente. Capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Então nós percebemos que no céu, aqui na visão de João, tem livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras e conforme o que se achava escrito nos livros. Quando nós vamos para o verso 15 de Apocalipse 20, nós lemos a seguinte informação. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, e se foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aquele que não foi encontrado, seus nomes inscritos no livro da vida, serão jogados no lago de fogo e enxofre. Infelizmente. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 19, nós lemos essa importante informação. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se permanecermos fiéis a Jesus, se permanecermos fiéis à palavra do Senhor, nossos nomes não serão jamais apagados do livro da vida. Nossos nomes serão registrados para sempre no livro da vida e viveremos eternamente com o Senhor. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 5, nós lemos a seguinte informação. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nosso nome, o nome dos que estão escritos no livro da vida, será confessado diante do Pai e diante dos seus anjos. Vamos ler alguns versículos aqui novamente e vamos ver qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima. Qual é a única preparação que tem verdadeira eficaz para o tempo de angústia que está bem pertinho, que se aproxima? Quando nós vamos para o livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 1 a 3, nós lemos a seguinte informação. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só que honra, ser chamados de filhos do Criador, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vamos para o livro de João, o Evangelho
Evangelho de João, no capítulo 29. João, capítulo 8, no verso 29. Assim diz a palavra do Senhor. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, nós devemos fazer sempre o que agrada ao Senhor, sempre o que o Senhor espera de cada um de nós. João, capítulo 14, no verso 30. João, o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 30, assim diz a palavra do Senhor. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, ainda que venha o príncipe do mundo, né? O Senhor Jesus Cristo está com cada um de nós. Agora, qual é a única preparação eficaz? Para estarmos preparados no tempo de angústia que está próximo a vir. Ter esperança somente em Cristo. Ter a esperança que somente em Cristo Jesus há salvação. Agradar a Deus. Ser obediente ao Senhor e à sua santa palavra. Ter comunhão. Estudar a Sagrada Escritura. Orar. Ter intimidade com o Senhor. Ter comunhão com o Criador. E alimentar-se nessa esperança. Os fiéis têm um relacionamento profundo e devemos, amados, buscar esse relacionamento, essa intimidade profunda com o Senhor, com Jesus, que nada poderá nos abalar. O desejo deles é agradar ao Senhor, de modo que por meio do Espírito Santo eles tenham a pureza divina. Que nós possamos a cada dia nos consagrar, que possamos a cada dia ter intimidade com o Senhor e abandonarmos todas as coisas do mundo, todas as distrações do mundo e que a nossa mente esteja conectada com os céus o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. E esse orar sem cessar quer dizer estar conectado com Deus todo o tempo. Não havia nada no coração de Cristo que correspondesse aos enganos de Satanás. Podemos refletir esse aspecto do seu caráter também. Cristo veio à Terra. Ele tomou a nossa natureza pecaminosa, mostrando que nós também podemos vencer. Assim como Cristo venceu, nós também poderemos vencer e ser transformado o nosso caráter a cada dia. Agora, que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia. Nós vamos achar essas informações no livro de Salmos e no livro de Apocalipse. Salmos capítulo 27. Assim diz a palavra revelada, assim diz a palavra do Senhor. Salmo capítulo 27, no versículo 5. Vamos à leitura. Pois no dia da adversidade, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio da angústia, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Vamos para Salmos, capítulo 91. Salmos, capítulo 91, do verso 1 ao verso 11. Vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras.
O que habita no esconderijo do Altíssimo, é um salmo muito conhecido, e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. A palavra do Senhor é escudo para as nossas vidas. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará ao teu lar, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Devemos nos apegar, ao Senhor. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 10 a 12. Assim está a palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 10 a 12. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ninguém vai tomar a minha e a sua coroa, porque a nossa coroa está guardada na mão do Senhor. Basta que sejamos obedientes ao Senhor. Verso 12. Ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus. Olha só que importância nós temos para Deus. Nós teremos colunas. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia! Que promessas tranquilizadoras, não é? O Senhor nos guardará no tempo de angústia. O Senhor Jesus estará ao nosso lado, nos guiando, nos direcionando, com as suas poderosas mãos estará nos guardando. Algumas pessoas que têm compreendido de forma errada a ideia de passar pelo tempo de angústia sem mediador. Jesus, ele cessará a sua mediação no santuário do céu quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra ele. Mas ele continuará sendo por nós. Hoje, Jesus Cristo ele está no santuário celestial intercedendo, advogando por nós. Mas isso, amados, não significa que estaremos sozinhos durante esse tempo, confiando em nossa própria força. Jesus nos assegurou de que estará conosco para sempre. Quando nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 28, livro de Mateus, no capítulo 28, nós lemos a seguinte informação. Mateus, no capítulo 28.
28, verso 20. Lemos o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Cristo Jesus terminar a sua obra de mediador no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, ele continuará estando conosco, porque ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que tudo termine. Durante o tempo de angústia, nossa fé se fortalecerá e nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo que nosso único desejo será viver com Jesus para sempre. A nossa fé será fortalecida no Senhor. Não precisamos temer o tempo de angústia, a angústia de Jacó, pela qual passaremos. Não precisamos temer a tribulação, porque temos esperança no tempo de angústia. E a esperança é Jeová. A esperança é o nosso Deus Criador. A esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.